Celebração. No Evangelho, hoje, Jesus faz-nos saber que nos chama a todos a segui-lo. E Ele que nos perdoa com o seu olhar de misericórdia, sem qualquer tipo de julgamento. Sentir-se chamado, amado e perdoado, seja em que lugar, trabalho ou missão for, é um sentimento inexplicável e que justifica todos os nossos trabalhos. Jesus está lá a dizer que nos chama e nos ama, seja em que circunstâncias forem, independentemente das decisões que tomarmos na vida. Segue-me, confia, entrega-te e isso nos basta. Trazemos hoje ao nosso coração primeiro aniversário de falecimento de António Rodrigues Ferreira, aniversário natalício Rui Manuel Ribeiro Correia, José Pereira Miranda, Teresa Barbosa Gonçalves Gandarão, Artur Sá dos Santos, pais e irmãos, Alzira da Silva Gomes e António Gramoso Gonçalves, Manuel Gomes Miranda, Rosa de Souza Pereira, Avelina Jesus da Silva, Américo Fernandes da Cruz, esposa, filhos e neto, José Faria e filho José Carlos, António Carvalho Figueiredo e esposa, Manuel Carvalho Ferreira, pais e irmãos, Manuel Machado Rodrigues, Adelino Gomes Correia, esposa e filhos, Manuel Gomes Miranda, esposa e filhos, Domingos Jardim dos Santos e esposa e Susana Bernardete Gonçalves Vieira, José da Cruz Ferreira, irmãos vivos e falecidos da Confraria de Nossa Senhora do Rosário. De pé, cantamos. É Deus que te chama, é Deus que te ama, é Deus que os homens precisam de olhar. Pararararararará. Vem daí, é Deus que te chama pelo mundo inteiro. És o sol da terra, luz sempre a brilhar. Aqui nos encontramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, o amor do seu Filho Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Celebramos hoje o 10º domingo do tempo comum. Celebramos também em comunidade a festa da fé, a festa dos meninos e meninas do 6º ano de catequese. E é precisamente sobre esta festa que nos vai falar a catequista Vera, explicando-nos aquilo e o caminho que os meninos têm vindo a fazer ao longo destes 6 anos. Hoje é um dia muito especial para os adolescentes do 6º ano. Estamos reunidos em nome de Jesus para celebrar com muita alegria a festa da fé. Agora que compreendem melhor o grande amor que o Senhor tem por cada um de nós, reconhecem como foi bom Ele ter-nos chamado ao batismo, fazendo-nos entrar na sua igreja. Sentem, desta forma, a necessidade de alimentar e aprofundar a sua fé. E por isso estão aqui para assumirem esse compromisso. Trazem consigo a vela e a concha, símbolos profundos que os acompanham desde o batismo e que testemunham o início deste caminho de fé que continuam a trilhar. Vamos acompanhá-los com as nossas orações e o nosso testemunho de vida, para que se sintam fortalecidos nesta etapa, sem esquecer que serão grandes os esforços necessários para viver a alegria do ideal cristão.
E assim, acolhidos, vamos colocar a nossa vida nas mãos do Senhor. Na nossa caminhada de fé, algumas vezes somos frágeis, somos pequenos e caímos desanimados. Assim, e porque somos pecadores, vamos pedir ao Senhor que nos dê a sua mão e nos ajude a levantar das nossas fragilidades. Senhor, eu te peço perdão pelas vezes em que me esqueci de ti e segui outros caminhos. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, eu te peço perdão pelas vezes em que não escutei a tua palavra e não segui os teus conselhos. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, eu te peço perdão pelas vezes em que não amei os outros irmãos como o teu filho me ensinou. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus, amor todo-poderoso, tenha piedade de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Aclamemos um hino de glória. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai todo-poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças pela vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, fonte de todo o bem, ensinai-nos com a vossa inspiração a pensar o que é reto e ajudai-nos com a vossa providência a pô-lo em prática. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Leitura da profecia de Oséias. Procuremos conhecer o Senhor. A sua vinda é certa como a aurora. Virá a nós como o aguaceiro de outono, como a chuva de primavera sobre a face da terra. Que farei por ti, Efraim? Que farei por ti, Judá? Diz o Senhor. O vosso amor é como o nevoeiro da manhã, como o orvalho da madrugada, que logo se evapora. Por isso vos castiguei por meio dos profetas e vos matei com palavras da minha boca. E o meu direito resplandece como a luz, porque eu quero a misericórdia e não o sacrifício. O conhecimento de Deus mais que os holocaustos. Palavra do Senhor. A quem segue o caminho reto, darei a salvação de Deus. A quem segue o caminho reto, darei a salvação de Deus. Falou o Senhor, Deus soberano, e convocou a terra do Oriente ao Ocidente. Não é pelos sacrifícios que eu te repreendo. Os teus holocaustos estão sempre na minha presença. A quem segue o caminho reto, darei a salvação de Deus. Se tivesse fome, não te diria, porque meu é o mundo e tudo o que nele existe. Comerei porventura as carnes dos touros ou beberei o sangue dos cabritos? A quem segue o caminho reto, darei a salvação de Deus. Oferece a Deus sacrifícios de louvor e cumpre os votos feitos ao Altíssimo. Invoca-me no dia da tribulação, eu te livrarei e tu me darás glória. A quem segue o caminho reto, darei a salvação de Deus. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos. Irmãos, contra toda a esperança, Abraão acreditou que havia de tornar-se pai de muitas nações, como tinha sido anunciado. Assim será a tua descendência. Sem vacilar na fé, não tomou em consideração nem a falta de vigor do seu corpo, pois tinha quase 100 anos, nem a falta de vitalidade do seio materno de Sara. Perante a promessa de Deus, não se deixou abalar pela desconfiança. Antes se fortaleceu na fé, dando glória a Deus, plenamente convencido de que Deus era capaz de cumprir o que tinha prometido. Por este motivo é que isto lhe foi atribuído como justiça. Não é só por causa dele que está escrito foi-lhe atribuído, mas também por causa de nós,
que acreditamos naquele que ressuscitou dos mortos, Jesus Nosso Senhor, que foi entregue à morte por causa das nossas faltas e ressuscitou para a nossa justificação. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Quando estamos unidos, estás entre nós e nos falarás da tua vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, Jesus ia a passar quando viu um homem chamado Mateus sentado no posto de cobrança dos impostos e disse-lhe: segue-me. Ele levantou-se e seguiu Jesus. Um dia em que Jesus estava à mesa em casa de Mateus, muitos publicanos e pecadores vieram sentar-se com ele e os seus discípulos. Vendo isto, os fariseus diziam aos discípulos: por que motivo é que o vosso mestre come com os publicanos e os pecadores? Jesus ouviu-os e respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. E de aprender o que significa: prefiro a misericórdia ao sacrifício, porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Parece que andamos, se calhar, um pouco perdidos no tempo litúrgico que estamos a viver. Alguém sabe o tempo em que estamos? Se o Padre Bruno está de verde, significa que estamos no tempo comum, exatamente. Mas por que será que é difícil nos apercebermos que estamos no tempo comum? Se eu estou assim é mais fácil. Mas, ao entrarmos neste tempo comum, ou retomarmos o tempo comum, tem aparecido na última semana algumas solenidades que chamamos nós as solenidades dentro do tempo comum. Tivemos a semana passada, no passado domingo, a solenidade da Santíssima Trindade e na quinta-feira passada tivemos a solenidade do corpo e sangue de Cristo. Por isso é que nos é um bocadinho estranho, porque estamos em pleno tempo comum e aparecem-nos estas solenidades para nos trocar assim as voltas. Mas estamos precisamente no 10º domingo do tempo comum, ou seja, estamos, por assim dizer, num tempo litúrgico mais calmo, mais relaxados. Não estamos nos tempos fortes, como a Páscoa, o Natal. Não, estamos num tempo em que Jesus nos pede para caminharmos com calma, quase por assim dizer, para apreciarmos a vista. Mas, no entanto, mesmo perante a banalidade, mesmo perante as coisas normais, Jesus, como sempre, continua a amar-nos, continua a gostar de nós e sempre de uma maneira diferente. E no Evangelho que nos acabou de ser servido, damos-nos precisamente conta disso. Jesus faz algo diferente. Jesus olha para uma pessoa e convida-o para ser seu discípulo. Quem é essa pessoa que Jesus viu?
Não. Qual é o nome? Disse 3 vezes no Evangelho. Primeiro é quem escreve, diz? Mateus. Muito bem. Podemos dizer que o Evangelho de hoje é a vocação, fala sobre a vocação de Mateus. E o que é que dizia no Evangelho que Mateus, ou São Mateus, era? O que é que ele era antes de ser discípulo de Jesus? Um pecador, sim, mas diz lá outra expressão. Um cobrador de impostos. Sabem o que é um cobrador de impostos? Exatamente, é quem cobra impostos. Exatamente, mas ao chegar a casa vão perguntar aos pais se eles gostam das pessoas que cobram os impostos. Não gostam. Normalmente nós tentamos sempre fugir aos impostos. Não queremos saber disso, de pagar, porque é dispendioso. Então, tal como nos dias de hoje, São Mateus era uma pessoa mal vista. Era uma pessoa que até nem sequer queria ser vista. Porque se cruzássemos o olhar com ele, tínhamos medo que ele dissesse, olha, tens de pagar isto. Então, muitos eram aqueles que passavam ao lado. Mas, pelo contrário, sempre ao jeito de Jesus, Jesus olhou nos olhos dele. E é este olhar, é esta questão de ver sem medo Mateus, que o salva. E ele aceita logo o convite, certo? Jesus diz para ele uma única palavra. Qual é a palavra que ele diz a Mateus? Segue-me. E o que é que ele faz? Diz logo, levantou-se e seguiu. Imaginem que isto acontecia a vocês. Vamos supor que hoje os pais, ao chegar a casa, dizem assim, vamos hoje fazer um passeio, por exemplo, até Fátima. Quanto tempo é que vocês precisavam para se preparar e sair? Mais ou menos. 5 horas para preparar? Muito bem. Imagina, São Mateus não precisou nada disso. Disse logo, ok, levantou-se e foi. O que é que vocês precisavam de preparar, então, nessas 5 horas? Mais ou menos. Preparar vocês mesmos, não é? Se fossem assim, estavam bem para ir a Fátima, não tem problema nenhum. Mas o que é que precisavam de levar? Comida, à partida não precisariam de preocupar que os pais tratariam disso, mas sim, mantimentos, 1/3, levava-se o terço depois, porque eu disse Fátima, ok, para rezar lá, muito bem, terço, o telemóvel, mais, uma vela, levavas uma, pois, está bem, porque eu disse Fátima e tu estás a dizer o que é que fazes em Fátima, muito bem. Que mais coisas? Jogos, ok, estava no telemóvel. Mais coisas que vocês gostam? O carro para fazer a viagem. Aqui deste lado, coisas que são úteis para fazer uma viagem. Mantimentos, já tinham dito, na comida. Ou seja, precisamos de muita coisa, certo? Quando nós queremos nos preparar para uma viagem, temos logo de pensar, ou até às vezes fazemos uma lista. Quero levar isto para nada falhar, certo? Por exemplo, quando nós vamos de férias é assim. Às vezes uma semana antes já estamos a preparar o saco, ainda vamos fazer umas compras de última hora para nada faltar, consoante o sítio para onde nós vamos de férias. Às vezes, e os mais velhos sabem, quando trocamos de casa, dizemos até é um 31 para mudar de casa, porque temos de saber o que é útil, às vezes acabamos por deitar coisas fora que já não interessam, porque é difícil, nós somos assim, somos materialistas, temos-nos de preparar sempre para algo. Não somos capazes de dizer, sim, vamos já. É difícil fazer isto, é mesmo muito difícil. No entanto, São Mateus, uma pessoa que é cobrador de impostos, ou seja, mais materialista que ele, não existiria. E levanta-se, desprende-se de tudo e segue Jesus, sem qualquer medo. É este o convite que Jesus nos faz, ao desprendimento, a aceitar o seu amor, a viver sem medo de o seguir. Mesmo que deixemos tudo para trás, vamos em busca deste sonho, que é o amor de Jesus. E vocês também, principalmente os meninos e meninas do 6º ano, que é quem nos vamos centrar por causa da Festa da Fé, há 6 anos atrás, vocês também se prepararam para fazer uma viagem, por assim dizer, um caminho, certo? Precisaram de 5 horas para se preparar para o primeiro dia da catequese? Não foi preciso tanto. Certo? Até nem sabiam muito bem ao que vinham, não é? Vinham um bocadinho com medo. Muito bem, mas interiormente prepararam-se para esse momento. Não precisaram de 5 horas, mas precisaram de ouvir com os pais, de ouvir de outros amigos, a dizer e a falar o que era a catequese, certo? E ao longo destes 6 anos, vocês têm-se preparado para conhecer Jesus e que têm conhecido um pouco mais sobre o amor de Jesus. Mas a verdade é que idade é que vocês têm? 11 anos.
Há 11 anos atrás, mais ou menos 10, 11 anos atrás, vocês iniciaram um caminho muito maior. Qual foi esse caminho? O caminho cristão que se inicia com o batismo. Nenhum de vocês se lembra do dia do vosso batismo, pois não? Vocês lembram-se? Com que idade foram batizados? 1 ano e lembras-te? Onde é que estão os pais? Lembra-se? Não lembra? Com 7 meses não podes lembrar. Eras muito bom se te lembrasses. Tu levantaste a mão? Foste batizado com que idade? 1 ano e 3 meses. E lembras-te? Lembras-te? Deves ter visto fotos em casa, por isso é que sabem. Sim, é mais fácil. São truques, não vale. Muito bem. E ou seja, mais ou menos há 10 anos, certo? Que vocês foram batizados mais ou menos com 1 ano. Há 10 anos atrás iniciaram este percurso com o batismo. E vocês receberam, não foram vocês que prepararam, mas foram os pais e os padrinhos que prepararam, por assim dizer, o vosso kit de sobrevivência, a vossa mala de viagem, certo? Que era o que vocês trouxeram no início desta Eucaristia. E o que é que tem esta pequena caixinha, esta mala de viagem, por assim dizer? Tem uma roupa, certo? Que é, de que cor é essa roupa que está na branca, exatamente como vocês estão hoje? Porquê é que será que a roupa do batismo ou a veste branca que colocamos é branca? Porque significa a paz, a pureza, certo? A limpeza, significa que estamos puros. É esse o convite que Jesus nos faz, a viver da pureza. É esse significado que tem branco. E é por isso mesmo que vocês hoje estão todos de branco, para simbolizar este dia do batismo, esta pureza. E para além da veste branca, ou da roupinha branca que tem uma concha. Para que serve a concha? Para deitar água na cabeça. É uma coisa obrigatória. Em todos os batismos tem sempre de haver água. A concha pode não haver, mas por norma há, para deitar a água na cabeça e batizar as crianças. E que mais? Uma vela, exatamente. Então temos o símbolo da pureza, que é a toalhinha branca. Temos a água, que é a concha, para depois deitarmos a água. E temos a vela, que é um dos terceiros símbolos mais importantes do batismo. E vocês sabem quem é que normalmente costuma acender a vela no dia do batismo? O padrinho. Por norma, ou o padrinho ou o pai. Mas no caso, para que o padrinho esteja mais presente, normalmente é o padrinho que acende a vela. E esta vela serve para nos iluminar, serve para nos guiar no caminho. E é precisamente isso que vamos fazer agora. Vamos voltar a reacender a vossa vela para fazerem a vossa profissão de fé. Vamos então acender a vela, vamos assumir perante a comunidade que queremos em comunidade viver esta fé e vamos com as velas acesas rezar o credo. E é isso que vamos fazer. A catequista vai subir, vocês um a um vão acender a vossa vela e depois todos juntos vamos fazer a profissão de fé.
com as velas acesas, em representação de cada um de nós aqui presentes, façamos a nossa profissão de fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio num só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, por a nossa salvação, desceu dos céus. Encarnou pelo Espírito Santo, num seio da Virgem Maria se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está assentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino entrará. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele falou com os profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professa um só batismo para a remissão dos pecados. Espera a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Podem apagar as velas. Irmãos e irmãs, nós que somos pecadores, imploremos a misericórdia de Deus Pai e roguemos-lhe que atenda às nossas súplicas, dizendo com esperança, fé e humildade: lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Que o Papa João XIV, os bispos, os presbíteros e os diáconos, a ele unidos, se fortaleçam na fé, sigam sempre o Evangelho e creiam no poder de Cristo ressuscitado. Oremos. Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Que todas as pessoas procurem conhecer o Senhor, cooperem entre si com lealdade e se esforcem para a construção da paz. Oremos. Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Que seja cessado o desprezo pelos migrantes, a perseguição aos refugiados e estrangeiros e se respeitem as crianças sem família. Oremos. Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Que os desiludidos encontrem coragem, todas as pessoas descubram a misericórdia e as minorias sejam respeitadas. Oremos. Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Que cada pessoa da nossa Assembleia Cristã não julgue os outros, saiba ser simples à maneira de Jesus e viva na verdade para com todos. Oremos. Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Escutai, Senhor, a nossa oração e dai-nos a graça de ser firmes na fé, para que o testemunho da nossa vida leve outros homens e mulheres a reconhecer-vos como o único Deus verdadeiro. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pomba. Oferecemos, Senhor, esta pomba que simboliza a nossa esperança, a fim de alcançar novos objetivos e que sabemos renovar a nossa fé cristã todos os dias da nossa vida. Ramo de oliveira. Oferecemos, Senhor, este ramo de oliveira, que simboliza a nossa paixão por Deus e a nossa fraternidade de irmão de fé, para que o teu exemplo seja fruto de salvação. Pão e vinho. Trazemos-te, Senhor, o pão e o vinho, fruto do trabalho do homem, necessários para a vida.
nós vos apresentamos aqui para que se transformem no vosso corpo e sangue, que nos deixaste como alimento da vida eterna. Tua esperança, em teus braços me quero entrar, teu sorriso me traz confiança, longo caminhar. Caminha. Quero embalar, teu sorriso me traz confiança, é farol no caminhar. E sou tua criança, em teus braços me quero embalar. Teu sorriso me traz confiança, é farol do caminhar. Orai, irmãos, para que este meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai, amor todo-poderoso. Receba o Senhor pelas mãos deste sacrifício, para a glória do seu nome, para nosso bem. Olhai com bondade, Senhor, para os dons que apresentamos ao vosso altar. Fazei que esta oblação vos seja agradável e aumente em nós a caridade. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor, o nosso Deus. Deus nosso Pai, que sois tão bom, sentimos-nos contentes por estarmos reunidos junto de vós. Queremos agradecer-vos e com Jesus na vossa igreja cantar-vos a nossa alegria. Sois tão nosso amigo que criastes para nós este mundo grande e belo. Glória a vós, Senhor, que tanto nos amais. Sois tão nosso amigo que nos dais o vosso Filho Jesus para nos guiar até junto de vós. Glória a vós, Senhor, que tanto nos amais. Sois tão nosso amigo que em Jesus, pelo Espírito Santo, reuniste toda a humanidade como filhos de uma só família. Porque sois tão nosso amigo, queremos dar-vos graças e com os anjos e os santos que vos adoram no céu, cantamos com alegria. Senhor, Deus do universo, cheios estão os céus e a terra da tua glória, Hosana, 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 Hosana nos céus, Hosana, Hosana,
Hosana nos céus. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nos céus, Hosana. Hosana, Hosana, Hosana nos céus. Hosana, Hosana, Hosana nos céus. Bendito seja Cristo Jesus, que nos mandastes, o amigo dos pequeninos e dos pobres. Ele veio para nos mostrar como podemos amar-vos e como podemos amar-nos uns aos outros. Ele veio para tirar do coração de toda a humanidade o pecado e a maldade que não nos deixam ser amigos, nem nos deixam ser felizes. Ele prometeu que o Espírito Santo estaria conosco todos os dias, para podermos viver da vossa vida como vossos filhos. Deus nosso Pai, nós vos pedimos, enviai o vosso Espírito Santo, para que este pão e este vinho se convertam no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na véspera da sua morte, Jesus deu-nos a maior prova do seu amor. Quando estava à mesa com os discípulos, tomou o pão, fez uma oração para vos dar graças, depois partiu o pão e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Em seguida, tomou o cálice com vinho, fez de novo uma oração para vos dar graças. Depois entregou o cálice aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. E disse-lhes ainda: fazei isto em memória de mim. Mistério admirável da nossa fé. Quando comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte e esperando a vossa vinda gloriosa. Por isso, ó Pai, que sois tão bom, lembramos agora a morte e a ressurreição de Jesus, o Salvador do mundo. Jesus entregou-se nas nossas mãos para ser agora a oferta de reconciliação e de paz, o nosso sacrifício que nos leva até junto de vós. Escutai-nos, Senhor nosso Deus, dai-nos o vosso Espírito de amor, a todos nós que participamos nesta mesa santa, para ficarmos cada vez mais unidos na vossa Igreja, com o nosso Papa Leão, o nosso Arcebispo José, os bispos auxiliares Nélio e Delfim, os bispos do mundo inteiro e com todos os que trabalham pelo vosso povo. Lembrai-vos de todos aqueles de quem mais gostamos, os nossos avós, os nossos pais, os nossos irmãos e os nossos amigos. E também daqueles de quem não gostamos tanto. Lembrai-vos dos que já partiram deste mundo e recebei-os com amor na vossa glória. Reuni-nos também a nós um dia, ó Pai, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, para celebrar o dia eterno no vosso reino, onde todos os amigos de Jesus, nosso Senhor, cantam sem fim um cântico de louvor. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Unidos a Cristo pelo Espírito Santo, ousamos rezar cantando a oração que o Senhor nos ensinou. Senhor, aceita esta oração que te cantamos com amor e fé e faz-nos lembrar que somos irmãos para rezarmos esta oração
oração. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Aceita esta oração que te cantamos com amor e fé, e faz-nos lembrar que somos irmãos para rezarmos esta oração. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Como filhos do Deus da paz, saudai-vos com um gesto de comunhão fraterna. A vós, a paz esteja convosco, e me ensinai, por meio de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, piedade de nós, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, a paz, a paz. Felizes somos nós, porque somos convidados para a ceia do Cordeiro. Eis o Cordeiro de Deus. Eis aquele que carrega o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dei uma palavra e eu serei salvo.
Senhor, eu creio, aumenta a minha fé. Tu conheces o meu coração. Tu vês o temor que existe em mim, de me confiar perdidamente em Ti. Tu sabes, Senhor, como desejo de viver isoladamente, a minha vida é em mim tão forte, que me faz muitas vezes afastar de Ti. Todavia, eu creio, Senhor. Orienta o meu desejo, apara a minha fraqueza, ajudando-me a fazer afogar em Ti todos os meus sonhos e todos os meus anseios e projetos, para confiar em Ti e não em mim e nas presunções e evidências deste mundo que passa. Faz com que eu saiba lutar contigo, mas não permitas que eu vença. Vós, que sois o Senhor do meu temor, dos meus anseios e da minha esperança, eu vos suplico, aumentai a minha fé. Fazemos neste momento a entrega das pagelas da festa. Ana Mar, Diniz, Guilherme, João Pedro, Leandro, Marco, Mariana, Rodrigo, Rubén. A estes meninos e meninas damos uma grande salva de palmas. Oremos. Nós vos pedimos, Senhor, que a ação santificadora deste sacramento nos liberte das más inclinações e nos conduza a uma vida santa. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Os meninos e meninas do 6º ano inclinam-se para receber a bênção. Senhor, fonte de luz e verdade, invocamos a vossa sabedoria eterna para estes vossos servos e servas. Dá-lhes ciência verdadeira, esperança firme e santa doutrina, para que se tornem dignos de acreditarem sempre na fé que receberam no batismo e de a professar na comunidade cristã, por palavras e obras de santidade. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Abençoe-vos o Deus Amor Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Idem paz e a todos o Senhor vos acompanhe.